Oi pessoal, tudo bem? Então eu sou a Giovana, sou nutricionista aqui da clínica e hoje eu vou conversar com vocês sobre como as substâncias naturais presentes nos alimentos podem alterar ou não as funções dos hormônios no nosso organismo. Então, primeiro, o que são essas substâncias naturais? Elas estão presentes em todos os alimentos, né? Principalmente nos alimentos mais funcionais, então que são as frutas, verduras, legumes, todos esses alimentos. E eles propõem algumas funções benéficas ao nosso corpo, né, à nossa saúde, que são o controle hormonal, então, por exemplo, controle de testosterona, cortisol, controle da fome e saciedade também, para a gente ter esse gerenciamento do peso, questão de energia, de disposição, também de libido e imunidade, né? Então, por exemplo, na classe dos alimentos funcionais, a gente encontra os fitoquímicos, né, que são as cores, então, presentes em cada alimento. Então, os mais conhecidos, por exemplo, o beta-caroteno, algumas quercetinas, as catequinas, também presentes no chá verde, as lignanas, por exemplo, presentes nas linhaças. E também os probióticos, né? Não só nutrientes como substâncias naturais, mas também as bactérias boas para o nosso intestino. E todos esses fitoquímicos, então, têm uma ação mais antioxidante no nosso corpo. Eles protegem contra algum tipo de toxina, alguma substância um pouco mais tóxica, para melhorar, então, a nossa saúde, reduzir a questão do estresse e de doenças, de alguns patógenos, né, de algumas bactérias mais ruins. Então, além desses fitoquímicos, existem a classe de fitoterápicos, que também estão inclusos nos alimentos funcionais. E os fitoterápicos são aqueles feitos a partir de plantas, né, que também podem ser usados em quantidades adequadas, de acordo com o objetivo, né, de acordo com o paciente. Então, assim, para que a gente tenha todas essas substâncias bem absorvidas, enviadas para o nosso corpo, enviadas para todos os órgãos, a gente precisa ter essa microbiota intestinal mais saudável, mais adequada, né? Então, por isso que a gente também pode suplementar, por exemplo, os probióticos de acordo com a necessidade de cada pessoa. E também, por exemplo, a glutamina, que é um suplemento muito bom, um aminoácido que vai garantir essa saúde intestinal, além de alguns extratos de plantas e retirar alguns alimentos que podem causar mais inflamação ali no intestino e assim não ter esse funcionamento adequado, né, para a gente ter essa absorção ali dos alimentos, dos nutrientes. Então, e o que acontece quando a gente está em processo de desbiose, né? Que é quando tem essa alteração ali tanto da qualidade, nas quantidades das bactérias. A gente não consegue absorver muito bem as substâncias naturais dos alimentos e não consegue enviá-las para os órgãos que vão fazer a função corretamente no nosso corpo para a gente garantir ali então a saúde, né? Então por isso que é importante ter sempre essa microbiota bem ajustada e adequada. E dentro, então, da classe dos fitoterápicos, alimentos funcionais, a gente tem os polifenóis, que vão ajudar na questão do colesterol, também de aumento de bactérias boas para o nosso intestino, longevidade, dor, que são alguns alimentos de cor roxa principalmente. Então, a uva, a blueberry, mirtilo, cereja, goji berry também, todos esses alimentos vão ajudar nessa questão de anti-envelhecimento, por exemplo. E existem os fitoestrógenos, que estão mais relacionados aos hormônios também femininos, como estrogênio, progesterona, né? E são as isoflavonas, então, que estão presentes na soja, no trevo vermelho, na alfafa, feijão, que também contribuem numa quantidade adequada quando consumido, para a regulação hormonal ali feminina, né, principalmente na questão da menopausa. E também tem ação mais antioxidante para prevenção de doença cardiovascular e osteoporose também. Então é legal da gente ajustar esse consumo de acordo com a necessidade. Então, outra estratégia que também pode ser feita, tanto para a questão da tireoide, da menopausa, para melhora de energia, é o consumo de aloe vera, que vai ajudar bastante na questão do fígado, de eliminar mais toxinas e também para ter a absorção adequada. Além da espinheira santa, pode ser o extrato da planta, pode ser o chá dela.
que vai bloquear então essas toxinas no fígado, melhorar o controle ali da função tireoidiana e também é mais antioxidante, né? Então, outra estratégia que a gente tem em relação a isso, né, os hormônios tireoidianos, menopausa, energia, é o consumo de crucíferas, que são brócolis, repolho, a couve de Bruxelas. Elas contêm, então, as substâncias naturais dos alimentos, que são os glicosinolatos, né? Então, a gente precisa mastigar muito bem esses alimentos para que a gente ative uma enzima presente nesses alimentos para que eles sejam absorvidos pelo intestino e gerem toda a função mais antioxidante e melhora de todos os parâmetros ali anteriores, né? Melhora da função tireoidiana, energia, disposição. E o que acontece? Claro que o excesso de qualquer tipo de alimento pode contribuir negativamente para o nosso organismo, né? Então, o excesso desses alimentos pode impedir, então, o transporte de iodo para a tireoide, mas regulando o consumo deles diariamente, a gente consegue fazer com que a função tireoidiana seja adequada mesmo, né? Então, por isso que uma dieta mais detoxificante, cheia de vitaminas e minerais, vai ser o adequado. Existem também os fitoesteróis, então, que são substâncias semelhantes ali ao colesterol, produzidos pelas plantas, então está presente nas frutas, nas sementes, nos grãos, nas verduras também. Então, o que acontece? Como eles são semelhantes ao colesterol, quando eles são absorvidos, ingeridos, né, pela dieta, a gente consegue eliminar o colesterol ruim, no caso, junto com esses alimentos pelas fezes, né? Ele faz com que a gente não tenha uma absorção maior do colesterol LDL, por exemplo. Então, é sempre legal balancear o consumo desses alimentos diariamente. Outro ponto também que a gente tem é em relação à acne, que acontece bastante em muitos pacientes pelo consumo excessivo, por exemplo, de carboidratos refinados, então açúcares ou embutidos mais industrializados também. Leites e derivados também pode ocorrer esse aumento do processo acneico, também proteína em pó, né, se em exagero, e isso acontece porque a gente aumenta então a expressão dos hormônios androgênicos, no caso a testosterona no nosso organismo, e faz com que a gente estimule o processo ali de sebo, né, a produção de sebo na pele e gera a acne então. E para que a gente reduza essas alterações ali na pele, a gente precisa consumir uma dieta mais detox mesmo, né? Estratégia de, por exemplo, usar a cúrcuma, que é bem antioxidante, bem anti-inflamatória, além de ômega 3 também, que é muito importante para essa questão. O resveratrol, então, presente na uva, né? Na ameixa, em vários outros alimentos, além de maracujá, flores amarelas, que também vão ajudar nessa questão de reduzir o crescimento da bactéria ali na pele. Outro ponto que existe é a questão do cortisol mais elevado, né? Então, quando a gente está num período de estresse um pouco maior, a gente vai elevar o cortisol e isso pode interferir também na função tireoidiana. A gente tende a consumir assim, alimentos mais palatáveis, então com mais gordura, mais açúcar na composição, faz com que a gente, claro, ganhe um pouco mais de peso se o consumo for constante em excesso. E assim a gente também pode reduzir, por exemplo, a síntese de melatonina, de GH, então tem uma inadequação ali na produção de testosterona também e de massa muscular, por exemplo, e pode baixar a libido. E algumas estratégias para a gente reduzir um pouco ali o cortisol, relaxar mais, né, reduzir esse processo de mais ansiedade, é utilizar a L-teanina, que é um aminoácido super bom, que vai estimular no cérebro as ondas alfas ali, para a gente relaxar um pouco mais durante o dia, né? E também no intestino vai estimular então o GABA, que vai ajudar na produção de serotonina também, vai relaxar um pouco mais e vai ficar mais tranquilo ao longo do dia, vai, por exemplo, fazer melhores escolhas ao longo do dia com a L-teanina junto, né? Além disso, para dormir um pouco melhor, que também está relacionado com a questão do cortisol, a gente pode utilizar a ashwagandha, que é um fitoterápico, que vai reduzir o estresse, vai melhorar a questão da insônia também, de cognição, ansiedade.
E a gente pode utilizar alguns chás, como chá de camomila, chá de mulungu, sempre antes de dormir. Claro que também existe a questão da higiene do sono, então reduzir todos os eletrônicos, luzes possíveis, pelo menos 1 hora antes de dormir, para relaxar muito bem e ter essa modulação do cortisol adequada. Outra questão também super importante é a regulação da fome e saciedade, né? Que a gente precisa ajustar durante o dia, né? Então, como estratégia, a gente utiliza reduzir os alimentos mais embutidos, os industrializados, né? E para a gente ter essa regulação da fome e da saciedade, utilizar, por exemplo, os alimentos que contêm magnésio, né? Que vai reduzir a vontade até de comer doces, principalmente. Semente de abóbora, as oleaginosas, né? As nozes, salmão, a banana, a aveia, então são alguns alimentos que a gente pode consumir durante o dia para reduzir essa questão da fome e saciedade. Além de, claro, ingestão de proteínas, fontes de gorduras boas, as fibras, mastigar muito bem todos os alimentos, porque assim a gente consegue enviar o sinal para o cérebro de que a gente está nutrindo o nosso corpo, estimular todos os hormônios ali no estômago, também no cérebro mesmo, estimular as bactérias. Então é todo um conjunto, né? Comer assim, prestando atenção mesmo no que você está ingerindo para estimular todos os hormônios adequadamente. Além disso, existe, por exemplo, o extrato de romã, que é muito bom também para a questão de vontade de doces, que a gente pode utilizar ao longo do dia. Pode ser tanto em cápsulas, né? Pode ser o chá também, pode comprar realmente a romã e fazer o chá. Vai inibir então essa absorção alta de glicose, né, para não gerar então esse pico da glicemia. E além disso, existe 2 fitoterápicos que são muito importantes para reduzir a vontade de doces, para modular a questão das papilas gustativas, para a gente desativar um pouco, vamos dizer assim, o sabor doce na boca, né? E fora os fitoterápicos, a gente utiliza mais alimentos amargos, mais cítricos, para a gente varrer, vamos dizer, assim, esse gosto doce da boca, né? Então, a estratégia para a redução da fome e ter mais saciedade também seria utilizar o Vitex agnus castus, que é um fitoterápico, vai reduzir a vontade de doces também, vai modular a questão das papilas gustativas, além da silimarina, que vai ajudar nesse controle glicêmico. Então, e também a laranja amarga, né, que vai estimular então a termogênese ali no nosso corpo, redução então de absorção de gordura, por exemplo. Então são estratégias específicas para cada campo, vamos dizer assim, do nosso corpo. Então, outra estratégia para a gente ter um pouco mais de energia durante o dia seria a rhodiola rósea, que também vai reduzir o estresse, né? Então vai diminuir o cortisol, vai ajudar na questão da ansiedade, né? Vai modular a serotonina, então a gente vai relaxar um pouco mais. E também o morosil, que vai dar essa questão mais energética, né, de termogênese, reduzir a inflamação, vai ser mais antioxidante. Sobre a questão dos hormônios sexuais, né, relacionados então à libido, existem alguns fitoterápicos que a gente pode utilizar, como a maca peruana, principalmente para mulheres, né, que tem uma libido um pouco mais baixa, é também antioxidante. O safrim também para as mulheres, que é o açafrão verdadeiro, então é mais ansiolítica, sim, dá para utilizar já no final da tarde, por exemplo. A Euricoma longifolia, né, que ela vai garantir uma força muscular também, então é legal utilizar para a questão de treinos. Vai aumentar ali a testosterona, a massa muscular. O Tribulus terrestris, que é mais indicado para a questão para os homens, então que querem ter essa melhora tanto da libido quanto de testosterona e massa muscular nos treinos. Fenogrego e o testofen. O testofen, então, ele tem um composto, uma substância natural que tem uma ação parecida com a testosterona, né? Que também é utilizada bastante para essa questão de esportes, assim, mas principalmente para atletas mesmo, né? E
Já entrando nessa linha de esportes, existem outros componentes, substâncias naturais dos alimentos que podem ajudar na questão da performance, da massa muscular, do foco, concentração também na atividade física, né? Eles têm uma ação mais anti-inflamatória também, antioxidante e cardioprotetora, então, e principalmente mais antioxidante, né? Tem então também a questão do chá verde, que é mais estimulante, possui a questão da cafeína, que pode utilizar também antes dos treinos para dar uma energia extra, o Panax Ginseng também, que é um fitoterápico mais anti-inflamatório, antioxidante, que também auxilia bastante na questão da imunidade, então é muito bom utilizar. A gente pode utilizar, por exemplo, tanto de manhã, de tarde, né, só analisar o consumo mesmo, tanto desses fitoterápicos como principalmente da cafeína sozinha, isolada, à noite, para que não tenha um estímulo excessivo mesmo ali também do cortisol e para que a gente consiga dormir bem, né? Depois dos treinos à noite, assim, tem um sono mais reparador. Também outras substâncias legais de utilização são a cúrcuma, que vai ser bem anti-inflamatória e antioxidante, a betaína, que vai ajudar bastante na questão da performance, né, pelo fluxo de oxigênio para o músculo, também a cafeína. E claro que a cafeína em doses assim muito elevadas pode reduzir essa percepção de dor, né? Então às vezes a pessoa faz um exercício super elevado, super extremo, não está sentindo tanta dor, está achando que não está fazendo exercício, mas na verdade está, que é o efeito da cafeína, né? E assim, seria basicamente isso, mas na prática a gente sabe que primeiro, para a gente ter a ação dessas substâncias ali no nosso corpo, precisa então modular a questão da dieta, né, retirar todos os alimentos que podem causar algum dano, que são um pouco mais inflamatórios, inserir todas as verduras, as frutas. Claro que a ingestão de água também é muito importante. A gente precisa se hidratar também para a questão tanto da fome, da saciedade, de energia e pro músculo. Utilizar então os suplementos, os fitoterápicos, de acordo com o objetivo, a necessidade de cada pessoa. Então, pessoal, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essas substâncias, né, dos alimentos, para montar também um plano alimentar de acordo com o objetivo de vocês, podem mandar então uma mensagem aqui pelo Instagram, ligar aqui na clínica que a gente já responde e ajuda com o que vocês precisarem.